Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós estamos trazendo aqui as orientações, dos mentores espirituais aqui da sua espiritualidade, tá bom? Mas o que nós vamos aprofundar nessa leitura? Nós vamos aprofundar nas suas linhas de tempo, ou seja, naquilo que você está manifestando nesse momento na sua vida, na linha de tempo atual, tá? Como que eu vou entender isso, Geina? Nós somos os co-criadores, nós somos os manifestadores das experiências na nossa vida. Então, essa leitura vai trazer as energias daquilo que você está manifestando, no intuito de alinhar você com aquilo que for melhor para a sua jornada, para o seu propósito nesse momento. Tá bom? É uma leitura da alma, uma leitura profunda, então eu vou fazer a leitura do seu campo, para que a gente possa entender, a partir da leitura do seu campo, para que a gente possa trazer orientações, direcionamentos e aconselhamentos, para que você se alinhe da melhor maneira possível com as situações que você estiver vivendo na sua vida nesse momento. Então, se tem dúvidas, eu vou para a direita, para a esquerda, aqui tem muitas dúvidas, então o tarô ele vai trazer uma nova perspectiva para você dentro dessas possibilidades que você tem de escolha, de decisões, ou até mesmo para entendimento do que você está vivendo nesse momento, dessas angústias, de repente essas sensações de estar parada ou estagnada, ou se não qualquer outra coisa, qualquer outro questionamento que você tenha nesse momento na sua vida, tá bom? Para isso, então, nós trazemos hoje a força de Arcanjo Miguel, tá? Já estou aqui com a meditação de Arcanjo Miguel, já tem alguns minutos. E a força também do raio violeta de Saint Germain, tá? Então, primeiro para o grupo 1, vamos lá. Para o grupo 1, para as pessoas que vão se conectar aqui com o grupo 1 na força de Arcanjo Miguel, no raio na chama azul, E para o grupo 2, que se conectar com o grupo aqui de Saint Germain, que é o raio violeta, tá certo? Então, o cristal azul e o cristal lilás, representando aqui o violeta, da chama violeta, tá certo? Grupo 1 e grupo 2. Veja qual chama mais a sua atenção, para que a gente possa iniciar aqui a mensagem para vocês. É uma mensagem canalizada hoje, tá? Especialmente para que você entenda o seu momento, o que você está vivendo nesse momento, como estão as suas linhas de tempo aí. Tá combinado? Se precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo, porque aqui a gente já vai começar com a canalização, tá bom? Vamos trazer a mensagem aqui. Primeiramente, vamos trazer Arcanjo Miguel. Vamos ativar aqui em nome da Divina Presença Eu Sou, eu ativo a chama azul de Arcanjo Miguel. Vamos colocar aqui a chama azul flamejante. Ok. E vou fazer a oração de Arcanjo Miguel para vocês aqui rapidinho, tá bom? Opção azul. Respirem profundamente. Eu vou fazer a invocação da proteção da chama azul nas nossas vidas hoje. Arcanjo Miguel, eu invoco a sua força para me libertar de qualquer coisa que me impeça de experimentar o amor e a luz presentes em cada momento de minha jornada aqui na Terra. Afaste tudo o que não serve à luz e preencha o vazio em meu ser com o amor incondicional, a luz e a compaixão divina. Eu invoco a tua espada de luz azul para cortar toda e qualquer dúvidas, medo, culpa e imperfeições ao meu redor. Eu invoco tua espada, Excalibur, para cortar todas as linhas invisíveis de energias que possam estar drenando a minha vitalidade. Dissolve todos os contratos, promessas e compromissos que fiz nesta vida e nas anteriores, que me tiram a liberdade e dificultam a minha elevação espiritual. Solta e dissolve todas as amarras na linha de tempo de minha trajetória aqui na Terra.
neste planeta e que ainda me aprisiona e que ainda aprisiona a minha alma. Proteja-me. Vou ler essa parte novamente que eu tenho aqui. Solta e dissolve todas as amarras na linha de tempo de minha trajetória neste planeta e que ainda aprisionam a minha alma. Protege-me aqui neste eterno agora, em minha consciência. Escolha de reintegração à luz ao meu poder pessoal e divino. Guia-me em minha missão real e retira os véus do meu caminho, para que eu cumpra meu propósito divino. Arcanjo Miguel ao meu lado para me defender, dentro de mim para me conservar, diante de mim para me conduzir, atrás de mim para me guardar, acima de mim para me abençoar. Tu que vives e reina para sempre em todos os tempos, eu sou a vitória do Arcanjo Miguel em mim, para sempre sustentada. Gratidão ao teu poder, proteção e forças manifestadas em minha vida neste eterno agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Em nome da divina presença eu sou, a chama azul está ativada nas nossas vidas agora. Se vocês quiserem receber essa oração para vocês fazerem aí na casa de vocês, me mandem um WhatsApp que eu compartilho com vocês. A oração de Arcanjo Miguel, tá? Pedido de proteção. Tá certo? Vou compartilhar com o pessoal lá no grupo também. E para breve eu vou iniciar com vocês 21 dias de Arcanjo Miguel. Vou fazer uma mesa linda aqui para Arcanjo Miguel e compartilhar com vocês durante 21 dias aqui, para a gente trazer limpeza, para remover todas as energias negativas, fazer limpeza com vocês. Tô só esperando que o grupo cresça um pouco mais lá, né? O pessoal se interesse mais a entrar no grupo. Vou começar a divulgar mais também. Quanto mais gente, melhor. E aí eu vou estar compartilhando com vocês. Vamos passar 21 dias invocando as forças da chama azul para nos trazer força, sabedoria, proteção, iluminação e purificação para nossas vidas. Tá? Então vamos lá, grupo 1. Vamos ver então o que está vindo aí nas suas linhas de tempo para esse momento, tá? Para que a gente possa até mesmo se corrigir, né? De repente está vindo alguma coisa que não é legal. As revelações dos oráculos, elas podem ser transmutadas e transformadas, tá? Vem uma energia, a gente pode transformar. Ah, veio algo que não está muito positivo, mas eu posso transformar isso, tá? Então vamos ver aqui para o grupo 1, quem escolheu o cristal azul. Vamos aqui ver para o cristal azul. Vamos canalizar aqui as suas energias nesse momento para que você possa saber aqui. Primeira carta. Segunda carta. E energia do fundo do deck. Tá? Então vamos ver aqui então. Apreciação. O anjo do equilíbrio e o sexto chakra, arcanjo Metatron. Uau! Terceiro olho aqui, ó. Ativação do terceiro olho, tá? Então, para vocês aqui, a primeira informação que a primeira opção aqui do cristal azul revela para vocês nesse momento é que vocês estão tendo uma expansão no terceiro chakra, no sexto chakra, perdão, que é o terceiro olho. Tá? O terceiro olho está expandindo nesse momento, tá certo? Então, devido a essa expansão, é como se nós precisássemos nos alinhar, porque veio o anjo do equilíbrio. Então, toda vez que nós temos uma expansão de consciência, você percebe que há um certo caos ao nosso redor. Então, as coisas começam a
há uma mudança ao nosso redor, às vezes há uma pequena confusão momentânea ali, né, um conflito entre nós e as pessoas, e as situações ao nosso redor fica tudo muito confuso. Por quê? Porque toda vez que a gente faz esse processo de despertar, de expansão da consciência, esse terceiro olho ele vai expandindo. Então, ele há uma expansão agora, daqui a pouco vem outra expansão e mais outra expansão e assim sucessivamente, tá? O terceiro olho ele vai passar, não é uma coisa que desperta em um dia só e acabou, não. O despertar do terceiro olho ele vai acontecer sempre no decorrer ali da nossa vida. Então, cada expansão que você tem no terceiro olho, você percebe alguma coisa assim que você fica mais ansioso, mais ansiosa, você fica mais confuso, sem foco, sem clareza das situações. Então o terceiro olho está expandindo e aí você se perde um pouco, tá vendo que a gente se perde um pouco aqui no meio da situação, porque o terceiro olho ele acessa as outras dimensões. E entre esse acessar as outras dimensões e estar nessa dimensão e acessar uma outra dimensão, isso causa confusão para nós, tá certo, grupo 1? Só um minutinho que eu vou ver aqui para vocês. Metatron, eu vou esclarecer para vocês quem é o anjo Metatron, tá? Então, o arcanjo Metatron, gente, está ligado aos conhecimentos do livro de Enoque, tá? Ele é citado na Bíblia, mas não com esse nome, com outro nome. Ele é o porta-voz, é que atua entre a comunicação entre Deus e a humanidade. Ele é um mediador, tá certo? Ele nos auxilia. As pessoas vão ter mais conhecimento sobre o arcanjo Metatron, quem estuda Cabala, tá? Quem estuda Cabala, quem tem conhecimentos judaicos, né? E dentro dos conhecimentos também da geometria sagrada existe, né, aí o cubo de Metatron, tá? E pelas informações que nós recebemos, nesse momento é um anjo que está muito presente, um anjo, arcanjo, né? Que está muito presente nesse momento aqui na Terra, nos ajudando nesses processos de transformação e transição que nós estamos passando, ok? Então, o arcanjo Metatron, vocês podem ver que ele está muito presente, atuando diretamente aqui, né? Mediando as nossas dificuldades entre nós e o divino, tá? Ele é considerado um dos anjos mais próximos de Deus. Alguns da espiritualidade chegam até a dizer que Enoque, né? O Enoque que é citado na Bíblia, que foi trasladado, é ele que é o Metatron, né? Hoje, tá? Mas mesmo assim, se ele não for diretamente, mas ele é da linha desse anjo, arcanjo Metatron e comunica diretamente com o nosso Deus, tá certo? Muito presente aqui na energia, arcanjo Metatron. E para quem tem conexão já vai saber, né? Então, né, é um momento que o que está na sua linha de tempo nesse momento? Assim, o que me parece é que pela sua expansão do terceiro olho no momento, você tem passado por algumas angústias, algumas dificuldades, né, em se restabelecer nessa nova energia, nesse despertar que você vem passando nesse momento, tá, grupo 1? E isso vem trazendo aqui um desequilíbrio. E o que a sua espiritualidade quer te levar para um reequilíbrio energético nesse momento. Para você chegar nesse reequilíbrio, o anjo do equilíbrio, olha só. Para você chegar nesse reequilíbrio, é preciso, nesse momento, você apreciar o momento. Não entra em confusão. Eu sei que a sua mente pode estar confusa, que você não tem a clareza de nada, que você está sem foco, que você está em conflito com você mesma. Pode ser que vocês tenham que fazer escolhas e tomar decisões e não está conseguindo. E você percebe ali que você está, digamos, sabe quando a gente começa a correr, né? Correr da sala para a cozinha ou correr atrás do nosso próprio rabo e não chega a lugar nenhum? Pode estar essa confusão ao seu redor, mas o caminho aqui agora que a espiritualidade quer falar para você, o caminho é da apreciação. É de você descansar um pouco, apreciar o momento presente sem julgamentos. Ou seja, dá uma acalmada na mente. Ah, por que eu estou angustiada? Não pensa nisso agora. Por que eu estou sem foco? Não pensa nisso agora. Por que eu estou com essa inquietação? Não pensa nisso agora. Descansa, relaxa, porque isso que você está vivendo, esse desconforto momentâneo, tem a ver com a sua expansão, tem a ver com essa transição que a gente fica transitando entre uma dimensão e outra, né? A gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado só de viver aqui na 3D, o foco na 3D. Então, quando o nosso terceiro olho abre, expande, realmente há uma confusão muito grande ao nosso redor, tá? Eu não sei vocês, mas para mim, quando o meu terceiro olho está em expansão, o que acontece? Às vezes eu sinto uma tontura, quando eu abaixo e levanto, assim, parece que eu estou com labirintite, né? De tanta tontura que eu sinto, entendeu?
Abaixo, levanto, fico tonta. Ou às vezes simplesmente do nada, assim, eu tô em pé, assim, de repente, um segundo, assim, um lapso, meu corpo chega, vai e volta, assim, dá aquela leve tontura, entendeu? Então, assim, uma expansão do terceiro olho, às vezes dói aqui na testa, tá doendo aqui na testa, às vezes, tá? Então, eu uso muito alfazema para acalmar aqui o terceiro olho. Eu uso alfazema no terceiro olho. Eu passo, sabe, essa alfazema para acalmar, tá? Eu passo assim em movimentos circulares no terceiro olho. Eu uso essa pedra para quem tem os cristais. Eu uso a selenita para limpar, para dar uma limpada assim, para dar uma clareza. Eu ponho bem no meio da testa assim. E aí eu fico também fazendo movimentos circulares com a selenita, tá? Se você tem um outro cristal, por exemplo, um cristal transparente, se você tem outras pedrinhas, você pode usar também para ajudar no equilíbrio do sexto chakra, tá? Que é o terceiro olho. Então vocês já sabem que agora vocês estão vivendo esse momento, né? E essa angústia, parte dessa angústia que você está tendo agora, parte dessa confusão que você tem nesse momento, tem a ver aqui com o despertar do seu terceiro olho. Então, isso está na sua linha de tempo nesse momento, tá? E quando há uma expansão do terceiro olho, tem outras coisas acontecendo também. Por exemplo, é possível que você esteja acessando energias de vidas passadas. É possível que você esteja acessando linhas de tempo da sua ancestralidade, né? E aí vem as questões emocionais. É aí que já vai para a parte emocional. A gente tem os sintomas físicos e tem os sintomas emocionais também envolvidos, tá? A mente é essa confusão, essa coisa que está meio, né, confusa, está meio complicada, eu não estou entendendo. E a questão emocional muitas vezes é uma angústia, uma inquietação, é uma perturbação, porque você está acessando ali linhas de tempo, que coisas que você vai precisar curar. Como acontece o processo de cura, Geina? Você tem que deixar isso passar por você. Então, se vem uma angústia, uma vontade de chorar, você tem que chorar. Se você fica ansioso e angustiado a ponto de sentir vontade de chorar, você chora, tá? Não tem problema, não tem problema. Não pense que chorar é ruim. Engraçado que todo mundo me pergunta isso. Eu faço a oração de Arcanjo Miguel e me deu vontade de chorar. É normal? É óbvio que é normal. Você está fazendo um processo de limpeza, de cura profunda, entendeu? Você vai estar resgatando aí sentimentos e emoções negativas que estão reprimidas há muito tempo. Isso vai trazer uma angústia para você e uma vontade de chorar. Qual que é o processo? O processo é que a nossa alma, a gente consegue transmutar essas emoções negativas, a gente só consegue transmutar a partir de um choro. Então, sim, quando a gente está nesse processo de limpeza, a gente chora muito. E é para chorar mesmo. Porque quando você estiver chorando, você sabe que é porque está sendo curado, porque está limpando. Tá bom? E aí, para aqueles que têm dificuldade de chorar, não tem problema. Aí, às vezes, a pessoa é mais ansiosa, é mais controladora na questão da emocional, não consegue chorar. Mas aí você faz a respiração profunda. Puxa o ar, depois expira, inspira, faz respirações profundas para você transmutar essa energia, porque ela precisa passar através de você. Digamos que você tem uma energia negativa lá, você tem alguma energia negativa no sentido de emoção negativa. Então você tem uma angústia, uma dor, uma raiva, sei lá o que você tem guardado aí no seu emocional. Entendeu? Então essa coisa tá lá, tá lá. E de vez em quando acontece alguma coisa na sua vida e ativa essa energia que tá lá, essa emoção negativa. Mas você continua reprimindo ela lá, ok? Você reprime. A nossa mente ela compacta as informações, então ela armazena essa informação lá e ela não quer saber, ela guarda lá, né? Porque ela esconde, porque eu não quero sentir isso, ok? Então a gente camufla a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas raivas, a gente reprime isso tudo na nossa mente, né? Em algum lugarzinho aqui na nossa mente, e isso fica lá, né? Por isso que às vezes nós temos acessos de raiva, perdemos o controle assim emocional em alguma situação que às vezes nem era para tanto. Por quê? Porque de tanto a gente reprimir, de tanto a gente armazenar emoções negativas, aí chega uma hora que, pum, explode por nada, entende? Por nada, entre aspas, às vezes é um estopim, alguma coisa que acontece, entende? Então tá lá, no seu campo mental.
Tá lá no seu campo emocional essa energia. Para ela sair do seu campo, do seu corpo emocional, do seu corpo mental, essa informação para ela sair, ela vai ter que passar por você. E aí é onde acontece que a maioria das pessoas querem evitar, porque as pessoas querem evitar a dor. E para você fazer a sua purificação, você precisa passar pela dor. Essa energia, ela vai ficar reprimida lá, ela vai ficar armazenada no seu corpo mental ou no seu corpo emocional, né? Você vai deixar lá, mas para ela sair de você, ela vai ter que passar por você e vai doer. Você vai ter que sentir a dor para poder transmutar essa dor. Vocês estão entendendo? Então, a limpeza, a purificação, porque nós estamos falando aqui do raio azul, que é o raio da purificação, né? Invoca aí a chama azul de Arcanjo Miguel, se conecta com o Arcanjo Metatron também, que vai ajudar vocês a transmutar essas energias que estão no seu corpo mental, no seu campo emocional, energias que estão aí armazenadas há muito tempo, estão registradas. Muito do que está registrado no nosso mental vem do nosso sistema nervoso. Muito que está no nosso campo emocional foi registrado a partir ali do nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso começou a ser formado aonde? Lá na barriga da nossa mãe. A coluna vertebral é uma das primeiras, que começam a se desenvolver no embrião. A coluna vertebral é onde está ali já ramificando todo o nosso sistema nervoso central. Então, o bebê na barriga da criança, ela já começa a receber ali as primeiras impressões, dos sentimentos e das emoções da mãe. Entendem? E isso já fica, se você perceber, a coluna vertebral, ela está ligada ao nosso cérebro aqui, no cérebro primeiro aqui na raiz, no sistema límbico, que nós chamamos aqui, no sistema reptiliano, que é o primeiro tronco encefálico aqui, a primeira partezinha do cérebro aqui que encontra a coluna vertebral. Então, essa parte do nosso cérebro é onde fica armazenado essas informações que nós somos condicionados no dia a dia, no piloto automático. Por exemplo, o sistema de luta e fuga, quando nós estamos em perigo, está lá nesse sistema reptiliano, que é o tronco encefálico, que é o primeiro a se desenvolver. Então, essas informações que nós já vamos recebendo lá na barriga da mãe já fica impressa lá. Entendeu? Então, a gente não sabe o que a nossa mãe sentia, o que a nossa mãe passava durante a gravidez. A gente não sabe, do que se passava nos pensamentos, na mente, nas emoções. E isso já vai ficando armazenado lá. E aí isso continua, depois que a gente nasce, também são armazenadas informações, de questões de sobrevivência. Então, o bebê está com fome, ele chora para comer. Mas será que as nossas necessidades foram atendidas? De que forma que essas necessidades foram atendidas? O bebê, ele chorava, a mãe já alimentava, já dava comida, já trocava fralda. Como que esse bebê foi cuidado? Como que ele entendeu esse sistema de sobrevivência? Como está registrado isso? Será que ele se tornou ansioso? Porque de repente as pessoas não atendiam as necessidades a pronto, ou de repente ele se tornou ansioso porque as pessoas eram muito protetoras, porque tanto o excesso quanto a falta vai ser prejudicial. Então, alguém que é muito protegido, ele vai ter dificuldades em lidar com as faltas no decorrer da vida, porque sempre teve tudo pronta ali, as pessoas, que têm tudo pronta, digamos assim, a tempo e a hora, entendeu? E a falta também. De repente, as pessoas, não por maldade, mas às vezes por falta de atenção, ali deixava faltar alguma coisa para aquele bebê. Então, a mensagem da espiritualidade é que nós estamos ligados a isso. Nosso sistema nervoso central, ele já está registrado e tudo isso já vem desde lá da barriga da nossa mãe e da nossa infância, da forma que nós fomos criados, nós fomos educados. Dependendo da educação que nós tivemos, está tudo lá armazenado. Então, por isso que hoje a gente precisa encontrar esse equilíbrio. O anjo do equilíbrio vem aqui presente para você, porque agora nós temos como regular essas coisas que foram, digamos assim, mal estabelecidas na nossa infância, que foram mal que houve condicionamentos distorcidos, tá certo? Hoje, meu pessoal, eu percebo que a minha missão está muito ligada a essa questão da criança, da ancestralidade, da cura da criança interior, muito voltada para essa correção daquilo que nós recebemos através do nosso DNA,
que nós recebemos através da nossa ancestralidade e através, né, da educação que nós tivemos, dessa primeira infância, tá? Eu percebo que a minha linha de trabalho aqui com os meus mentores está muito focada nisso, nesse realinhamento, né, daquelas informações que nós recebemos ali, tanto pelo nosso DNA, quanto pela nossa educação na primeira infância, tá? Aquilo que nós recebemos pelo DNA é possível corrigir? Sim. Por exemplo, Geina, eu nasci numa família super estressada, uma família muito ansiosa, muito estressada, pessoas sem paciência, todo mundo muito, um bando de gente muito sem, né, impacientes, estressados, irritados, pessoas muito rígidas às vezes, muito perfeccionistas. Então, qual é o sistema? Qual foi o sistema de educação que você teve com a sua família na sua infância? Tudo isso vai reverberar em quem você é hoje. Então, como o seu sistema nervoso foi formado? Você se tornou uma criança ansiosa porque, de repente, todo mundo ao seu redor era essa ansiedade, essa coisa de te impulsionar para te pedir alguma coisa, vai buscar rápido, volta logo, faz na hora, aquele regime entendeu? E isso ficou enraizado em nós, essa coisa da ansiedade passada de um para o outro ali dentro do nosso contexto familiar. Assim também como, por exemplo, posso ter sido criada numa família que era depressiva. Gina, minha mãe era depressiva, ou meu pai era depressivo, era ansioso, era alcoólatra, se tornou alcoólatra por causa da ansiedade, entendeu? Então, todos esses padrões familiares, eles são registrados lá no nosso cérebro, como eu expliquei para vocês, está lá a informação. Então, hoje eu tenho determinados comportamentos, eu tenho determinadas atitudes e ações que remetem a isso que foi registrado lá no comecinho da minha infância. Ou porque eu trouxe da herança genética já, pelo DNA, pais ansiosos, estressados, filhos ansiosos e estressados, até mesmo filhos que têm TDAH, né? Déficit de atenção aí, pensamento acelerado, né? Transtorno de ansiedade. A maioria dessas síndromes, gente, é genético, né? Alguém herdou de alguém ali. Ou essa forma que a nossa família nos educou, nos transformou nessas pessoas que nós somos, né? O que eu percebo muito? No geral, no Brasil, todos nós sofremos de ansiedade. No geral, todos nós sofremos de ansiedade, né? Pelo contexto ou por outro. Mas o que eu percebo muito? Por exemplo, as pessoas que têm origens do Norte e Nordeste, principalmente Nordeste. Ali, no Nordeste, nós temos uma concentração absurda de pessoas que vivem no modo sobrevivência, que são extremamente ansiosas, né? Que tem, né, até aquelas pessoas que são meio agitadinhas, assim, tem um sistema nervoso meio agitado, aquelas pessoas que têm dificuldade de esperar, querem tudo para ontem, não tem paciência de ficar numa fila esperando, não tem paciência de ficar no trânsito, não tem paciência de esperar a água do café ferver, sabe? Umas coisas assim. Entende? Gente, eu tô falando de nordestinos porque eu sou nordestina, tá? Eu nasci no Ceará, vim muito novinha para São Paulo, vim para cá com 14 anos. Mas eu nasci e eu sei como é. A gente vive no modo sobrevivência, os nordestinos, né? Até mesmo por todo o sofrimento que nossos avós, bisavós passaram, nossos pais, por escassez, por falta, que ali era tudo muito escasso. Então, a gente desenvolveu esse modo de sobrevivência muito, muito profundamente em nós. E hoje a gente continua repetindo esse condicionamento na nossa vida que era dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós. Entendem? Por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. Então, eu sofri muito durante a minha vida com transtorno de ansiedade. E de vez em quando ainda vem uma crise ou outra aqui ou ali para mim, tá? Então, transtorno de ansiedade, que é o modo sobrevivência. Transtorno de ansiedade nada mais é alguém que entra no modo sobrevivência. Qual é o modo sobrevivência? É quando o nosso corpo entende que nós estamos em perigo, né? Nós estamos em perigo. Se eu estou no meio de uma floresta e vem um leão para minha frente, eu entro no modo de sobrevivência ali. Ou eu entro no modo de lutar com o leão, ou eu entro no modo de fuga, de fugir do leão, né? O modo de luta e fuga, tá? E aí nós levamos isso para a vida toda. Então a gente está sempre nessa expectativa de que vai acontecer alguma coisa, que a gente está em perigo, que vai faltar dinheiro, que vai faltar, né,
os suprimentos necessários para a sobrevivência. A gente está sempre nesse modo de escassez, de falta, né? Sentindo, ou se não, nesse modo de ser a pessoa que tem medo de tudo, de medo desconhecido, ou se não a pessoa que vai ficar paralisado diante do medo, ou a pessoa que vai estar sempre nessa correria, nesse estresse, a pessoa que se estressa, que faz coisas demais, porque eu tenho que fazer muita coisa para poder suprir a necessidade, para não faltar nada, né? E tudo isso é dessa herança que nós temos aí, tá? Herança genética. Eu não estou dizendo que no restante do país não acontece. Acontece, sim. Os paulistanos, por exemplo, também são muito ansiosos, né? Paulistanos também são muito impacientes, por exemplo. E vocês que moram em outros estados do país, que conhecem a cultura local, vocês podem falar aí nos comentários também como que é a cultura do seu estado, tá? Do seu país, tem pessoas aqui em países diferentes, então você vai perceber que há ali um coletivo também envolvido, né? E esse comportamento coletivo, ele deriva de alguma situação daquela região. Aqui em São Paulo a gente trabalha muito, né? Tem essa fama de trabalhar muito, de todo mundo estar sempre atrasado. Se está no trânsito, está atrasado. Se está no metrô, está correndo, está atrasado. Se está no ônibus, está atrasado. A gente tem essa sensação de estar sempre atrasado para tudo aqui, né? Então está todo mundo correndo porque está sempre todo mundo atrasado. Então isso a gente acha que é normal, que é natural. Não, não é. São comportamentos que a gente vai absorvendo ao decorrer da vida, seja porque nós aprendemos lá na primeira infância, seja porque nós aprendemos com a sociedade atual, e aí a gente copia, tá? O nosso cérebro, ele funciona como? Através dos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é quando você aprende estou vendo algo e eu aprendo vendo. A criança, ela aprende através desses neurônios espelho. Então, ela vê o comportamento do pai, ela vê o comportamento da mãe, e o neurônio espelho faz com que ela repita o mesmo comportamento na infância. Entendeu? É através disso. Eu sei que eu falo aqui de coisas muito profundas, eu teria que explicar mais profundamente sobre tudo isso, mas eu acabo falando de forma mais superficial, assim, só para vocês. O que vocês precisam entenderem? Que vocês precisam se auto-observar, se auto-analisar. Porque tem muita gente que consegue trabalhar isso em si mesmo, mas assim que também como tem muita gente que às vezes recorre aos, digamos assim, a remédios para poder se acalmar, né? Ou recorre a algum tipo de entorpecente, alguma coisa. Então, e isso não é saudável. Não estou dizendo que a gente não possa ser medicado ali por um momento para retomar o reequilíbrio momentaneamente, né? Eu sou formada em psicologia, então a gente estudou muito sobre essa questão da medicalização, né, de como funciona o nosso sistema. Hoje em dia nós não temos acesso, os nossos planos de saúde não nos dão acesso à terapia com psicólogo, com profissionais, né? Então a gente tem que recorrer às vezes a maioria, quem tem plano de saúde, né, sabe disso. E quem não tem plano de saúde vai para o SUS. No SUS você só encontra o quê? Só encontra o psiquiatra. O psiquiatra só passa o remédio para acalmar a sua dor momentânea, a sua angústia momentânea. Como se você está com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça. E aí eu cesso a dor de cabeça. Mas qual é a raiz dessa dor de cabeça? Existe, todo mundo que tem dor de cabeça sabe que a origem da dor de cabeça, ela está em outro lugar do corpo. Não é, geralmente não é na cabeça. É uma outra raiz dali do problema. Entendeu? Mas o remédio aplaca a dor momentaneamente, você acha que você sarou, que você curou, mas não curou. Assim também são as questões da medicalização, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado, para alguns aqui, muito proveniente desse condicionamento da infância ou que você recebeu no seu DNA, dos seus familiares, mas você não sabe que é possível que você transmute essa energia, é possível que você transforme isso, eu não diria que a gente pode ficar curado completamente, mas você consegue trabalhar o seu psicológico, né? Você consegue trabalhar a sua mente para que você tenha um certo domínio sobre isso, né? Para que você usando aí de terapias holísticas também ajuda muito. Para quem tem ansiedade aqui, tá? A respiração, aprenda exercícios de respiração profunda. Aprenda exercícios de mindfulness, que é muito importante. Só aí, só em você aprender a respirar, a conduzir sua respiração, você já vai acalmar o seu sistema nervoso, você já vai acalmar o seu corpo, já vai acalmar a sua mente.
através da respiração correta. Entendem? Então, aqui para vocês, o que está na linha de tempo, para a gente não perder o foco, porque minhas leituras vão longe sempre, então para a gente não perder o foco. O que está na sua linha de tempo nesse momento é que você precisa trazer, né, através dessas dicas que nós estamos dando aqui, trazer aqui, se conectar com o anjinho do equilíbrio, né, se conectar com o seu eu superior, com o seu anjo, pedir para o seu anjo ajudar você nesse reequilíbrio mental e emocional e te orientar para que você vá buscar coisas aqui que façam você apreciar o momento presente sem aqui, olha só, a mulher representa aqui o apreciar o momento presente sem julgamentos. Eu simplesmente vou apreciar o momento. Eu vou viver o momento presente, que é um dos princípios do Mindfulness, a atenção plena, é o foco naquilo que eu estou vivendo no momento. Então, ao invés de eu ficar preocupada com o futuro, ansiosa com o futuro, me preocupando, fazendo projeções aqui no modo sobrevivência, projetando imagens de terror, que tudo vai dar errado, pessoas que têm a tendência a pensar muito negativamente sobre o futuro, achando que tudo vai dar errado, achando que vai ser tudo muito ruim, você tem que mudar isso, porque isso é modo sobrevivência. É simplesmente o seu cérebro em modo sobrevivência, criando imagens de terror, de medo, entendeu? Em relação ao futuro. E aí a sua própria mente, o seu próprio cérebro cria essas imagens de medo e de terror em relação ao futuro. E aí manda a adrenalina dispara no seu corpo, o cortisol, né? É liberado lá todo vapor, e é por isso que muitas vezes nós adoecemos o nosso corpo, e aí você vai no médico, e o médico simplesmente olha para você e fala, olha, isso tudo que você está sentindo é emocional. Por quê? Porque você permitiu que a sua mente criasse todos esses cenários, todos esses pensamentos distorcidos, o seu sistema nervoso aí muito mal direcionado, deixando você no modo sobrevivência o tempo todo. Como é que você sabe se você está no modo sobrevivência? Se você está constantemente ansioso, se você está constantemente estressado, se você está constantemente preocupado com o futuro, se a sua mente está sempre te levando para esses pensamentos de terror, de medo em relação ao futuro, é modo sobrevivência. Certinho, grupo 1? Então, Arcanjo Miguel, né? Primeira opção aqui na força, na energia de Arcanjo Miguel, mas Arcanjo Metatron que veio aqui trazendo essa mensagem para vocês. Então, para quem está aqui passando pelo despertar do terceiro olho, saiba que tudo essa confusão que está passando com você nesse momento tem a ver com o seu terceiro olho, tá? Que está sendo desperto. E fiquem tranquilos porque isso é passageiro. Isso é passageiro, mas aqui para vocês a indicação é vocês se conectarem com a espiritualidade, com o anjinho do equilíbrio, né? Peça o seu anjo da guarda, a sua espiritualidade, o Espírito Santo, aquilo que você acredita, né? Peça para eles te ajudarem nesse equilíbrio, nesse reequilíbrio do seu sistema nervoso, no reequilíbrio da sua mente, das suas emoções, que você possa estar em estado de apreciação, focada no momento presente, apreciando o momento presente, sabendo que você está nesse mundo, está sendo guardado e protegido pela espiritualidade e que tudo vai ficar bem, porque o grande terror dos ansiosos é achar que vai dar tudo errado no futuro, ou se não, ficar tentando controlar o que vai acontecer no futuro. E, como eu digo para vocês todos os dias, o futuro ainda não está escrito, você está escrevendo o seu futuro agora. E o que você está escrevendo agora para o seu futuro? Sendo que nós manifestamos aquilo que nós sentimos. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, estressada, nervosa, preocupada, angustiada, o que eu estou co-criando para o meu futuro? É isso, mais do mesmo, entendeu? Por isso a preocupação aqui dos meus mentores aqui, da minha linha de trabalho, a nossa preocupação é fazer com que vocês trabalhem bastante, né, exercitem bastante aqui esse domínio sobre os seus pensamentos, não deixa a sua mente conduzir você, porque a mente ela está condicionada. Então a mente está sempre te levando para o mesmo abismo, para a mesma dor, para o mesmo sofrimento, para a mesma angústia, para a mesma preocupação, para a mesma ansiedade. A nossa mente ela é condicionada, é um piloto automático aí que está funcionando. Você consegue controlar seus pensamentos? Né? Geralmente a gente tem dificuldade.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exercícios para conduzir a minha mente. Então, se eu tenho um lado positivo, eu tenho um lado negativo. Então, o que eu vou fazer? Se eu percebo que a minha mente tem uma tendência a sempre me levar para o negativo, eu vou começar a puxar ela de volta para o positivo. Então, nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Você traz a sua mente para o meio, sempre para o meio, puxando ela para o meio. Por mais que venham pensamentos destrutivos, mas você vai falar, não, isso não é real. E aí você se coloca dentro de um modo positivo, mentalmente falando. E emocionalmente, você vai transmutar as emoções através desse processo de não evita a dor, sinta a dor. Ai, Gina, mas a gente evita a dor, mas é para sentir a dor. Sabe por quê? Porque se tem algo que vai doer para você ali por alguns minutos, se você se permitir sentir a dor, você vai sentir ela por alguns minutos e ela vai passar por você e você vai transmutar, vai superar. Mas se você evitar a dor, ela vai ficar armazenada em você para sempre. Então, ao invés de você sentir a dor por alguns minutos, você vai sentir ela para a vida toda. Então, o que dói mais? Arrancar o mal pela raiz, definitivamente, ou deixar ele te corroer ali para sempre? É assim que você tem que lidar com a dor, tá? Então, eu prefiro arrancar o mal pela raiz. Vamos lá e arranca logo, é uma dor só, né? Igual quando o dente está doendo, você tem, o que você faz? Você vai no dentista e fala, vamos resolver aqui, né? Antigamente o pessoal já arrancava logo, agora não, agora a gente faz um canal, né? Tem todo um processo, entendeu? Mas a gente resolve a dor, porque senão o dente vai ficar doendo. Assim é a dor na sua vida. Você tem que passar por ela. Mesmo assim, quando você vai lá no dentista para resolver o dente, dói muito, né? Fazer canal dói, resolver dói. Arrancar, como antigamente o pessoal arrancava, doía muito, mas aí a dor acabava. Acabava ali. Você sentia uma vez só. Entendeu? Entendeu, grupo, a mensagem? Ou ficou muito confuso? Que dúvidas que você tem? Fala para mim aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam aqui o que a espiritualidade quis trazer para vocês hoje. Eu cito aqui para resumir para vocês um alinhamento muito forte aqui. Primeiro trazendo aqui uma primeira mensagem sobre essa expansão do terceiro olho. Geralmente é assim mesmo, tá, gente? A expansão do terceiro olho, você vai expandindo e você vai, né? Essa imagem traz muito essa mudança de dimensão. Então, como a gente vai lá e vai cá, o terceiro olho, ele acessa, né? A clarevidência é o terceiro olho. Então, quando você está em expansão do terceiro olho, você pode ter até acesso a vidas passadas, a ver imagens através do terceiro olho de vidas passadas. Você também, assim como você pode ter visão do futuro. Então, a expansão do terceiro olho te leva para uma dimensão de onde não há tempo, não há passado, não há presente e não há futuro. Então, você acessa várias linhas de tempo do que você já viveu e do que você ainda irá viver. Por isso essa confusão, tá certo? E aqui a primeira mensagem muito forte, né, para quem está passando pela expansão, né, explicando por quê, né, por que vocês estão sentindo esse mal-estar, tá? Momentâneo. A terceira mensagem aqui é a questão do equilíbrio, a necessidade de você equilibrar o seu sistema nervoso, equilibrar a sua mente. Se você equilibra o seu pensamento, isso já vai reverberar no seu sistema nervoso, tá? Se você equilibra a sua mente, os seus pensamentos, isso já vai reverberar no seu sistema nervoso e também nas suas emoções. Aos pouquinhos ali, todos os dias, você vai transmutando e vai se reequilibrando, tá bom? Focando sempre no momento presente. Não fica pensando no passado, nem pensando no futuro. Foca no momento presente para você viver em estado de apreciação. Essa carta é muito bonita, fala de apreciação, tá vendo? Estado de... O que é um estado de apreciação? Um estado de paz, de harmonia, tá? Vamos ver aqui, então. Mensagem longa, mas vamos lá. Olha só, inocência. Tá vendo? A energia da inocência com a apreciação. E olha a energia do fundo do deck. Espírito brincalhão. Então, aqui tá pedindo leveza, tá? A espiritualidade está pedindo para você encarar o momento presente com mais leveza, tá? Seja leve e se reequilibra nesse momento. Mais importante para você é você, dentro dessa linha de tempo que você está vivendo agora, o mais importante para você é você, usar aqui da beleza, da inocência, do espírito brincalhão,
né, dessa suavidade, dessa leveza, para você passar por esse momento da melhor maneira possível, tá? Construindo essa atmosfera mais leve, mais suave, mais tranquila. Certinho, grupo 1? Olha, a mensagem de você já ficou por demais longa, tá? Então os vídeos ficam muito longos, mas enfim, né? A minha missão é essa aqui, é falar, né? É explicar para vocês algumas coisas. Então espero que essa leitura tenha ajudado vocês. Se ajudou, se contribuiu de alguma forma, deixa um like, deixa um comentário para mim, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações, para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos, tá certo? No mais, gratidão a todos. Deixar o like e hypar o vídeo é muito importante, tá bom? E se inscreva para você não perder de vista aqueles que não se inscreveram ainda. Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Que a chama azul de Arcanjo Miguel esteja presente aí no seu campo energético, te trazendo proteção, limpeza e purificação. Se você quiser receber a oração de Arcanjo Miguel que eu li aqui para vocês, só para vocês sentirem um pouquinho, né? Mas eu compartilho com vocês lá no WhatsApp para que você possa fazer aí diretamente a sua oração para Arcanjo Miguel, tá bom? Gratidão a todos, um beijo e agora vamos para o grupo 2. Vamos lá então para quem escolheu o grupo 2, cristal, lilás, violeta, como queira chamar, tá? Na força aqui da chama violeta. A chama violeta é a chama, digamos assim, mais predominante nesse momento que nós estamos vivendo da transição planetária, tá? Então, o 7º raio tá ligado à energia do sábado. Mas como eu não fiz leitura ontem, eu trouxe hoje junto com o Arcanjo Miguel aqui no domingo, tá bom? Então, a chama violeta é a chama da transmutação, né? Do conhecimento oculto, do perdão, tá? Então, eu percebo que as pessoas que estão muito ligadas à chama violeta aqui são pessoas que estão comprometidas, né? Com a liberdade, né, com libertar também a humanidade da opressão, da injustiça, da ignorância, da dor, da maldade, do ego e de tudo que aprisiona a nossa alma. Eu me sinto muito conectada à chama violeta, assim como me sinto conectada a Arcanjo Miguel. Eu sou conectada a todos os raios, né? Depois eu explico mais para vocês aí como a gente calcula a data de nascimento para saber qual é o nosso raio, tá? Predominante. Mas eu estou muito conectada a Arcanjo Miguel, raio dourado do conhecimento, da sabedoria e a Saint Germain, que é o raio violeta. Porque eu percebo que dentro da minha linha de trabalho, os meus mentores, eles me colocam muito diante dessas revoluções que a gente precisa fazer na sociedade, né? Que a gente precisa também sair dos condicionamentos do nosso ego, né? Das falsas crenças que nos aprisionam, né? De tudo aquilo que a minha luta é uma luta de revolucionar, digamos assim, tudo aquilo que aprisiona a nossa alma, tá? Tudo aquilo que nos deixa condicionados, limitados. Então eu me sinto muito, muito, muito ligada nesse sentido à chama da transmutação, que é a chama que nos vai trazer a liberdade, que é essa nova era, a nova era de Aquário, a nova era que é o Saint Germain, quem está, né, o grande mestre dessa nova era é Saint Germain, que vai trazendo para nós essa energia de liberdade, né, de você aprender a ser autônoma, a ser independente na vida, tá bom? A oração aqui de Arcanjo Ezequiel, já estou aqui com a meditação do raio violeta. E com a imagem de Saint Germain aqui, tá vendo? Meditação do raio violeta. Então vamos lá. Oração a Arcanjo Ezequiel. Em nome da divina presença Eu Sou, em nós e com a força magnética do fogo sagrado que reside em nossos corações, apelamos a vós, poderoso Arcanjo Ezequiel. Carregai cada célula do nosso cérebro e de nossos 4 corpos inferiores, de nossas áureas e chakras, consciências e consciências com a chama violeta, transpassando-nos em seus raios flamejantes e purificadores e libertando-nos de todas as limitações e dificuldades que estão ocultas e constituem obstáculos em nosso caminho à luz. Transformai tudo em pureza, liberdade e perfeição. Nós vos agradecemos.
Assim é. Eu sou, eu sou. Tá? Então, para vocês também que queiram receber a oração aí do Arcanjo Ezequiel, se vocês estiverem conectados a Saint Germain, ao sétimo raio, Violeta, Arcanjo Ezequiel, eu tenho a oração aqui, posso compartilhar com vocês lá no WhatsApp, tá bom? Vamos então para a mensagem. Hoje é uma mensagem mais longa, né? Hoje é domingo. Então, nós estamos aqui acessando as linhas de tempo que você está vivendo nesse momento para corrigir, né? Para trazer essa correção. Vou baixar um pouco aqui a meditação. Então, nós estamos trazendo informações aqui a nível de correção. Como eu posso me alinhar aqui melhor, o melhor possível nesse momento, nessa linha de tempo que eu estou vivendo, tá? Vamos ver qual é a mensagem canalizada aqui para o grupo 2. Mensagem canalizada é sempre muito mais demorada, tá, gente? Porque eu vou receber das informações da espiritualidade e vou passando para vocês, então é preciso um pouco mais de paciência aqui nessas mensagens, tá bom? Vamos ver o que vai vir aqui para o grupo 2. Qual é a mensagem? Gratidão, gratidão. A mulher que pensa. O primeiro chakra, chakra base, uau. E a energia do fundo do deck, o homem que pensa. O anjinho do amor também veio aqui querendo falar com vocês. A mulher que pensa, o homem que segura o coração. E aí, gente? O anjinho do amor. Então, não sei, tô sentindo uma energia aqui no grupo 2, que tem uma energia muito forte aqui de relacionamento amoroso aqui na sua linha de tempo nesse momento, tá? Vamos entender aqui. Vamos canalizar a mensagem aqui dos oráculos para vocês. Terceiro chakra, o primeiro chakra. Por que eu tô falando tanto do terceiro chakra? É o plexo solar, né? Também falei no primeiro. O primeiro chakra está muito ligado às nossas necessidades básicas de estrutura, estabilidade, tudo que remete a questões da matéria. Então, é muito provável que você esteja nesse momento muito pensativo a respeito de estrutura, estabilidade financeira, relacionamento, porque relacionamento também é uma manifestação na matéria. Então, você está questionando muito nesse momento todas essas vertentes aí da sua vida. Vida financeira, relacionamento amoroso, você deve estar vivendo um momento aí de entender como que você pode conciliar essas energias, essas forças aí na sua vida. Então, são questões muito predominantes nesse momento, e você está aqui compartilhando energia com alguém, pode ser que você tenha alguém na sua energia nesse momento, que também compartilha dessas mesmas preocupações, dessas escolhas que às vezes são tão profundas, escolhas que são tão determinantes para a nossa vida. Então, escolher uma profissão, escolher que caminho seguir, eu continuo nessa profissão, eu mudo de profissão, eu saio desse emprego, eu vou para outro emprego, eu tenho um negócio, eu trabalho com isso, será que eu devo continuar com isso? Como fazer para prosperar mais? Ou será que eu devo mudar para uma outra coisa, fazer uma outra coisa, pensando sobre como buscar mais conhecimento para que você possa ou será que eu busco mais algum tipo de conhecimento, eu devo estudar mais sobre alguma coisa? Então, as aflições nesse momento na sua vida, consulente do Cristal Lilás, tem a ver com as questões de sobrevivência, não, eu diria mais, de como estruturar essas bases na sua vida, ou como conciliar relacionamento, vida financeira. Existe aqui muitas preocupações em relação a isso. Você pode ser uma pessoa que de repente já tem aí uma certa estabilidade, uma certa estrutura na sua vida e de repente agora você quer saber como que vai fazer para
desenvolver sua área amorosa. Pode ser. Ou você já tem a área amorosa bem resolvida e de repente agora como que eu vou fazer para desenvolver minha área financeira? Então aqui as preocupações do grupo 2 tem a ver com estrutura, como estruturar a minha vida, como estruturar as áreas da minha vida, como equilibrar essas áreas, tá certo? E também existe uma pessoa na sua energia, também, que também tem o mesmo pensamento nesse momento. Vocês estão com, digamos assim, com os mesmos objetivos, mas também com as mesmas preocupações. E talvez aqui para vocês, grupo 2, é o que dificulta talvez o relacionamento aqui entre vocês. Essas vertentes de saber, né? Como eu vou conduzir isso? Como eu vou conduzir essas áreas? Como eu vou equilibrar essas áreas, né? O fato é que tudo em nós está relacionado a crenças. Todas as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, a gente faz essas escolhas baseado em crenças. Então, muitas vezes eu sinto aqui, principalmente para agora, nesse momento, eu sinto que vocês estão vivendo esse momento de ruptura de crenças, de quebra de crenças, de paradigmas que vocês carregam. Grupo 2. O grupo 2 aqui tem muitos paradigmas, né? Tem muitas crenças que precisam ser quebradas para que vocês possam ir para o próximo nível que vocês desejam. Então, se você está desejando manifestar amor na sua vida, tem alguma crença, né, que está impedindo de você manifestar amor. Se você está querendo manifestar mais dinheiro, mais prosperidade na sua vida, tem alguma crença que está impedindo você nesse momento de manifestar isso na sua vida, tá? Eu diria para você que um alinhamento de chakras vai te ajudar muito. Só um minuto. Tá? Um alinhamento de chakras vai te ajudar muito nesse momento a você enraizar aqui, a estruturar alguma coisa e romper com algumas crenças que estão impedindo aqui esse movimento na sua vida, tá? Eu vou só tirar aqui umas cartinhas pra gente entender, porque eu vou precisar usar tarô aqui para vocês. No primeiro foi a mensagem direta e reta, mas aqui eu vou precisar usar. Então, qual é a questão aqui? O que está acontecendo nesse momento no grupo 2? Né? O que está sendo manifestado aqui? Eu sei que para a maioria de vocês aqui, vocês estão querendo manifestar relacionamento amoroso, tá? E vocês têm alguém em mente. E essa pessoa que você tem em mente também está com vocês na mente, tá? É a mulher que pensa e o homem que pensa. A mulher tá com um livro na mão, né? Procurando aqui conhecimento através dos livros, né? Conhecimentos. E o homem através de um cristal aqui, tentando canalizar aqui, ver nos oráculos, né? No oráculo cristal aqui, para que direção que eu devo ir. Muito interessante. E aqui o apoio do anjo do amor, né? A primeira opção veio o anjo do equilíbrio e o chakra do terceiro olho. Aqui veio o anjinho do amor. Mas vamos entender aqui com o tarô o que está acontecendo aqui com vocês, para que vocês possam se alinhar melhor com essa linha de tempo que está sendo manifestada para vocês. Então, vocês estão dentro de uma linha de tempo agora que vocês vão manifestar uma pessoa na vida de vocês, na área amorosa, tá? E é uma pessoa que tem forte conexão de alma. 6 de copas é uma pessoa que tem forte conexão de alma com você. Vocês estão manifestando isso. Só que existe crenças que estão limitando vocês nesse momento. As crenças que vocês carregam sobre relacionamento amoroso. Então, é muito importante você pensar nesse exato momento aqui sobre o que você realmente tem manifestado na sua área amorosa. Porque você vai precisar romper esse paradigma. Tá? Você vai precisar aqui mudar a sua mente. Lembra que quando a gente muda o nosso pensamento, a gente muda as nossas manifestações. Vamos ver aqui o que mais. 6 de copas. 5 de copas. Aqui é a área amorosa, tá, grupo 2? Vou tirar umas cartinhas pra gente trazer a mensagem aqui. Você tá manifestando na sua linha do tempo, mas eu sinto também que questões também relacionadas à matéria. Relacionamento e questões materiais, de estrutura. Eu acho que são duas bases muito, muito próximas, assim, tá? Porque quando a gente pensa num relacionamento amoroso, olha aqui o novo início para vocês. As de copas, tá? Aqui é amor. Vocês estão manifestando relacionamento amoroso aí nessa linha de tempo que vocês estão vibrando agora, tá? Então, existe aqui um novo início. E o que eu percebo? Existem muitas crenças relacionadas a dinheiro, finanças e relacionamento amoroso.
porque são duas áreas que colidem, digamos assim, né? E que influenciam demais dentro de uma relação amorosa. Então, são preocupações realmente fundamentais. Eu fiz mandala essa semana para pessoas que estão com problemas no relacionamento por conta das questões financeiras. Então, só para a gente ter ideia do quanto o financeiro ele influencia no relacionamento. Né? Não que é o mais importante, não que eu tenho que ser rica para ter uma relação, não. Mas a forma que nós lidamos com o dinheiro e a forma que o nosso parceiro também lida com o dinheiro é importante porque influencia em nós. Imagina, às vezes quando eu estou bem financeiramente, você está bem financeiramente. E fica mais fácil, de repente, você conduzir outras áreas da sua vida. E dependendo muito da crença que você carrega. Tem pessoas que têm essa crença de só estar bem quando está bem financeiramente. Né? Tem pessoas que carregam isso. Então, obviamente, se a pessoa tem uma crença que ela só vai estar bem se ela tiver dinheiro, então isso vai influenciar na relação. Então, vocês percebem onde a gente começa a identificar as crenças que nós carregamos? E assim, eu estou ligando uma coisa a outra aqui, tá? Vocês podem, provavelmente aqui para vocês estão manifestando uma nova pessoa, mas tem alguns aqui também que estão manifestando uma pessoa do passado, porque veio 5 de copas. Então, é alguém que vocês já conhecem dessa vida, tá? E outras, para quem for numa nova pessoa, é uma pessoa que você já conhece de vidas passadas, tá? Mas tem um novo início aqui que está sendo... Então, se você perguntar, Gília, o que está vindo aí para os meus caminhos? Quando eu falar de linha de tempo, é a mesma coisa. É o que está vindo para os meus caminhos. O que eu estou manifestando nesse momento? Você está manifestando um relacionamento amoroso aqui. Mas as suas crenças nesse momento, e também provavelmente essa pessoa também está em espelhamento com vocês, né? As crenças a respeito de estrutura, de estabilidade, de dinheiro, finanças também estão influenciando muito nessa manifestação. Mas que já está sendo tudo preparado aqui para vocês, olha, para vocês terem está aí prestes a bater na porta de vocês aí um relacionamento amoroso, tá? Mas está aqui um pouquinho emperrado ainda por conta dessas crenças que vocês carregam sobre relacionamento, dinheiro e finanças. Exatamente, ó, vocês estão passando por um processo de cura, 4 de espadas. Então, vocês estão passando por algum processo de cura de crenças a respeito disso, tá? É como se vocês precisassem curar crenças a respeito de relacionamento, dinheiro e finanças. E muito aqui que eu sinto está relacionado a essa crença de vocês acharem que só dá para ter uma relação amorosa se tiver dinheiro e se tiver bem financeiramente, né? Vamos tirar mais cartinhas aqui para... Ás de espadas com 8 de espadas. Vocês estão buscando clareza, né? Provavelmente você já surgiu aí uma oportunidade e você está buscando clareza, tá? E vocês terão essa clareza. Só que aqui, ó, o 8 de espadas é a autossabotagem. É quando nós nos autossabotamos. O que acontece? Muitas vezes a crença é a seguinte. Nós achamos que para ter um relacionamento a gente precisa ter uma estrutura, uma estabilidade. Ok? E sim, não está errado pensar dessa forma. Mas... se nós estamos duvidando que de repente se eu for ter uma relação eu não vou ter o suficiente, então onde eu estou colocando a minha fé e a minha confiança? Estou colocando a minha fé e confiança na escassez, na falta? Então eu não vou... Você não está colocando a força no negativo? Por que a gente não fortalece o positivo? Por que a gente não acha que... Vou falar para vocês aqui. A grande questão de manifestação é o seguinte. Não tem como nós sabermos do futuro. A gente não sabe de onde vai vir os recursos. A gente sabe que vai vir de algum lugar. Então, a nossa vida, ela é conduzida da seguinte forma. Imagina que você está numa estrada e você entra numa curva muito sinuosa. Você consegue ver o que está do outro lado da curva? Não, não consegue. Então, a vida é assim, você tem que ir dando um passinho de cada vez, porque conforme você vai dando um passinho de cada vez, ou adentrando com o seu carro, ou a pé, não sei, nessa curva, é que conforme você for indo, é que o caminho vai surgindo lá na frente, diante de você. Então, nós damos um passo, surge o caminho. Damos outro passo, surge mais um pedacinho do caminho e assim sucessivamente.
porque a gente não tem como ver tudo que está lá na frente. Então, a gente só pode acreditar, confiar e ir seguindo com um passinho de cada vez. Se vocês estão aqui com medo de manifestar, de repente, vocês querem muito um relacionamento amoroso, mas estão com medo de manifestar esse relacionamento, porque provavelmente já teve muitas frustrações e muitas decepções aqui no passado, então vocês começam devagar. É como se vocês estivessem numa curva sinuosa. A gente está na estrada, a gente está lá. E aí, o que acontece? Quando você está numa reta na estrada em alta velocidade, você tem a estrada reta, você tem toda a visão na frente, então você pode acelerar e vai lá em frente com toda a velocidade. Mas se você chega numa estrada que está sinuosa, que tem curvas, que você não consegue ver o que vem depois, então você tem que tirar o pé do acelerador e ir devagar. Entendem? É exatamente isso que vocês têm que fazer nesse momento. Então, dá um passinho de cada vez. Quando a gente vai entrando numa água que a gente não sabe a profundidade daquela água, o que você faz? Você coloca um pé e sente a profundidade da água. Depois você coloca outro pé e vai sentindo a profundidade e você vai indo um passinho de cada vez. Então, para você que está manifestando relacionamento amoroso, mas você percebe que tem muitas crenças que estão bloqueando você de manifestar isso, preocupações com como vai ser, quando será, como será, de que forma isso vai acontecer, o conselho da espiritualidade aqui é que você vai devagar. Vai botando um pezinho atrás do outro. Começa devagar, vai experimentando, vai se permitindo, né? Vai sentindo ali a temperatura da água, vai sentindo a profundidade da água, vai percebendo o caminho que vai se formando diante de você. Mas não bloqueie, permita. Permita que isso seja manifestado, tá bom? Porque é assim que a gente rompe os bloqueios. A gente rompe os bloqueios experimentando, testando. Obviamente, tomando os devidos cuidados para a gente não fazer nenhuma... Para não ser precipitado, não cometer nenhum equívoco, mas é preciso ir experimentando, tá bom? Então, o que está na linha de tempo aqui do grupo 2 é manifestação de relacionamento amoroso, mas que algo precisa morrer aqui, uma crença, uma limitação mental aqui, né? A 8 de espadas fala das paranoias da mente. Precisa deixar morrer o medo, a finalização, o medo tem gente que não começa porque já tem medo do fim antes de começar, não tem isso? Tá? Então dá uma pausa para você nesse momento e começa devagar. A carta da morte fala de transformação, de transmutação. E essa carta aqui está muito ligada à transformação e transmutação de karmas, né? De padrões, de crenças que nós carregamos a respeito de relacionamento, tá? 5 de ouros, é pensamento de escassez aqui. Vocês têm crenças de não acreditar que é possível ser feliz no amor. Tem pessoas que não acreditam. Sabe? Tem pessoas que encontram uma pessoa incrível, uma conexão incrível, maravilhosa. Isso acontece muito com os crushes de vocês, né? Com os seres de luz de vocês. Pessoas que encontram em vocês uma conexão incrível, uma coisa, né, maravilhosa e sente ali que é uma conexão profunda, mas a pessoa foge, a pessoa entra em fuga. Por quê? Porque a maioria, cada um, obviamente, mas o caso aqui, a maioria que entra em fuga são pessoas que não acreditam que é possível ser feliz no amor. A pessoa não acredita, não, é bom demais para ser verdade isso aqui, é melhor eu fugir disso aqui porque é cilada, né? Entende? Então a pessoa carrega um sentimento de escassez tão grande que ela só viveu, ou ela viveu tanta coisa ruim, isso vale para vocês, vale para a pessoa que também, né, que vocês estão conectados, que ela viveu tanta coisa ruim que quando aparece uma coisa boa, ela não consegue enxergar e não consegue ver isso como uma coisa boa, porque a gente ainda está olhando para as situações no momento presente com os olhos do passado, com os olhos da frustração, da decepção do passado, do engano, das ilusões do passado. Então, às vezes a gente encontra uma nova pessoa, mas a gente não consegue ver a nova pessoa como ela é. A gente só consegue ver a pessoa com os olhos daquela pessoa do passado que me causou dor e frustração e sofrimento.
Vocês entendem? Então, aqui o que precisa ser finalizado é esse sentimento de não acreditar, por exemplo, não acreditar que há sim, né, bons relacionamentos, há sim pessoas melhores e acreditar que sim é possível construir um relacionamento bom, saudável, cheio de amor, né? E a crença em escassez, não se sentir merecedor. Não, você merece sim, você merece. Existe uma carta num oráculo que eu tenho aqui que está escrito assim: eu mereço açúcar e não sal. Eu acho tão engraçada essa frase. Mas é isso que a gente tem que pensar. Eu mereço o doce, né? Eu não mereço o salgado, o amargo. Eu mereço viver uma relação doce, leve, saudável, né? Não essas amarguras da vida que a gente atrai para nós, tá certo? Vamos ver o que mais aqui. Pensamento também de que os pensamentos também de terror, de achar que vai dar tudo errado, que vocês não vão conseguir ter o suficiente, os recursos suficientes, o que você precisar para manifestar esse relacionamento também tem que ser finalizado, rompido. A carta da morte fala aqui que será finalizada essas crenças, tá? Vocês vão mudar isso, mas para quem vai iniciar aqui esse relacionamento, é preciso não se sabotar. 7 de espadas. Começar devagar é o conselho da espiritualidade. Começa devagar, tá? Começa devagar. Um pezinho, vai botando um pezinho, depois outro pezinho. Já entenderam aqui a mensagem da espiritualidade, né? Eu acho que houve bastante exemplos aqui que deu para vocês entenderem bem o que vai ser, o que vai acontecer aqui, tá? 7 de ouros, olha só que lindinho. Essa criança é tão bonitinha. Vocês estão muito no rei de espadas, tanto você quanto essa pessoa, né? Ou a mulher que pensa, o homem que pensa. Então, vocês estão pensando demais. Você e o seu ser de luz, vocês estão pensando, porque estão na energia do rei de espadas. O rei de espadas é lógico, é racional, né? Então, ele vê uma situação, ele já quer analisar, né? Logicamente, já quer fazer um planejamento ali de como vai ser as coisas, porque quer ter o controle da situação. Só que na vida nós não conseguimos ter controle de tudo. Lembra que eu falei do exemplo da curva? Então a curva ela vai se mostrar para você conforme você for adentrando nela. Você não vai ver do que está do outro lado de jeito nenhum. E assim é a vida. Só que o rei de espadas, porque essa carta da mulher que pensa, do homem que pensa, tem a energia do rei de espadas, que é o rei da mente. É as pessoas que querem controlar tudo com a mente. Já quer ter um planejamento de uma planilha de Excel para até o último dia de vida. De hoje até o último dia de vida. Quer saber o que vai acontecer em todos os dias, até lá. E não é assim. Né? Quem dera que fosse, tá certo? Então, vocês estão muito nessa energia mental, racional, lógica, pensando em como vai ser, como dá para fazer, como é, como não é. E aqui a espiritualidade está falando que vocês apenas precisam se permitir viver o amor. Viver um dia de cada vez. Se permitir esse ás de copas, que é um novo início, uma taça transbordante aqui, tá? Eu gosto de mostrar as cartas, mas aqui eu empilhei tão bonitinha. O ás de copas é a taça que transborda. É o santo grau, é a realização. O ás de espadas fala da clareza, da verdade. Ás de copas e ás de espadas. Então, vocês vão ter a clareza. E vocês vão ter a colheita. Olha que lindo aqui o menininho. Que fofura, né? O menininho aqui, né, olhando para os ourinhos que tá caindo do céu. Tá? É o 7 de ouros, olha só. Os ourinhos caindo do céu e a criança olhando, tá vendo? Então, a forma que vocês vão estruturar esse relacionamento, os recursos, tudo aquilo que vocês se preocupam, como vai ser, onde vai vir para vocês, vai ser mostrado, olha, vai cair do céu aqui, olha só, a criança está encantada, como que as coisas se manifestaram de uma forma tão incrível, ele está imaginando de onde que veio esses ourinhos, né? Caiu do céu aqui, né? Então é possível, os milagres acontecem, mas para o milagre acontecer a gente precisa acreditar, né? E acreditar, quando nós acreditamos, é que nós estamos co-criando. Na verdade, é nós mesmos que co-criamos as oportunidades. Mas eu só posso co-criar aquilo que eu acredito. Tá bom? Certinho? Então, grupo 1, nós temos aqui mais ainda. Lembra que ficou o homem que segura o coração?
Aqui tem amor correspondido nesta relação entre você e essa pessoa que você tem aí na sua mente, no seu coração. Só que vocês estão passando por muita quebra de crenças. E aqui pode ser crenças religiosas, crenças ancestrais, crenças de pessoas que estão aí, que carregam frustrações do passado, né? Que ainda tem um coração partido ainda, porque o coração partido ficou aqui, ó. 3 de espadas, tá vendo, ó? 3 de espadas. As cartas do fundo do deck às vezes contam uma história inteira, né? Tá? Há um coração partido aqui, por isso que vocês estão racionais, mas a torre vem para romper os paradigmas, para romper os padrões, para romper com aquilo que está impedindo vocês, tá? Então, vocês provavelmente aqui estão passando por um processo de cura profundo. Vocês estão em espelho, com certeza. Vocês estão em espelho curando as feridas do passado, curando um coração partido, curando as decepções do passado, ressignificando as relações que não foram boas para vocês no passado. Relacionamento do passado frustrado aqui que vocês carregam ainda na energia de vocês. E vocês acham que deu errado uma vez e deu errado as 2 vezes, então vai dar errado a terceira. Então a gente cria uma crença em relação a isso. Então, se eu estou acreditando que a primeira vez deu errado, a segunda deu errado, a terceira também vai dar errado, então eu já criei uma crença. Então, por isso também que a espiritualidade está falando aqui para vocês começarem devagar, um passinho de cada vez, irem se experimentando, aos poucos, se conhecendo, percebendo como que vocês vão fazer tudo isso, para que tudo flua da melhor maneira possível, tá? Eu não tenho outra mensagem aqui para o grupo 2, a não ser aqui relacionada ao amor, porque vocês viram que tudo aqui tem coração, é homem com coração na mão, é o homem que pensa, a mulher que pensa, o anjo do amor aqui tentando ajudar vocês de todas as formas, né? Então, o que está dentro da sua linha de tempo aí para os próximos dias aí, dentro do que está vindo aí para os seus caminhos, é aqui você estruturando aqui um relacionamento amoroso na sua vida, né? Você está manifestando um relacionamento amoroso com alguém que te corresponde também, certo? Porém, a dificuldade aqui são as crenças, os medos que vocês carregam. Muito desses medos que vocês carregam é devido a frustrações do passado, dessa vida ou de outras vidas. E vocês estão curando aqui. Então, eu vejo pelo tarô aqui um processo de frustração, mas está um processo de cura, 4 de espadas, né? E a carta da morte que fala da transformação, da transmutação. O As de espadas me confirma que sim, haverá uma clareza, mas que é para vocês não se sabotarem com esse pensamento tão racional, tá? Sejam mais flexíveis aqui em relação à mente de vocês, porque a mente de vocês vai trazer a lembrança. Toda vez que a gente começa um novo relacionamento com alguém e a gente é mexido nas nossas emoções, então vem a lembrança de todas aquelas, desculpa da palavra, todas aquelas porcarias que a gente viveu no passado, dessa vida, de outras vidas, sei lá, e daquilo que a gente aprendeu, que a gente viu na nossa família, porque a gente vê muita coisa conforme a criança vai crescendo, também vê muita coisa, né? No ambiente familiar, nos parentes próximos, enfim. Então, aquelas porcarias que a gente aprendeu sobre relacionamento, elas vêm à tona, junto com as emoções que a gente está sentindo pela pessoa. E a gente faz aquelas projeções, né? Não, melhor não, porque pode dar ruim isso aqui. Então, a gente já começa a relação com o pé atrás, se auto-sabotando. A gente nem sequer, às vezes, dá uma oportunidade. E aqui, a espiritualidade está falando para você dar uma oportunidade, experimentar, colocar um pezinho de cada vez e experimentando o terreno, né? E vendo a profundidade das águas, adentrando na curva. Os exemplos foram maravilhosos aí para você entender. E aí, sim, você vai conseguir conduzir aí da melhor maneira possível. E sim, você vai conseguir, os recursos vão vir, você vai ter uma colheita aqui nessa situação, tá bom? Tem sentimento correspondido entre vocês, porém são pessoas aqui extremamente racionais, né? Pessoas muito ligadas aí aos signos de ar, né? Aquário, Gêmeos, Libra e Aquário, né? Vocês pessoas aqui com signos de terra, né? Touro, Virgem, Capricórnio, Gêmeos, Libra e Aquário. Pessoas aí que são mais assim, né, pé no chão, pessoas mais racionais, pessoas que
que querem estar extremamente seguras para poder dar um passo, né? Então, aqui é a paciência, um passinho de cada vez. Eu espero que a mensagem tenha ficado clara para vocês. Se vocês acharem que tem que ouvir novamente para entender o contexto, né? Às vezes eu canalizo a mensagem e tento explicar para vocês detalhadamente, falo muito e às vezes eu acho que não expliquei o suficiente. Coisas, né? Coisas da nossa personalidade. Tá bom, meus amores? Mas essa então é a mensagem para quem escolheu o grupo 2 de Saint Germain, que chama Violeta. Se você quiser a oração que eu li aqui para vocês sentirem um gostinho da oração, mas para você fazer aí, para transmutar todas essas energias, para você romper com todas essas crenças, esses padrões, para abrir caminhos aqui para vocês, eu compartilho lá no WhatsApp, tá certo? No mais, eu peço a você que deixe um like, deixe um comentário para mim, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações, né? Hypa o vídeo, que é muito importante, para que a gente possa se encontrar novamente, tá certo? Gratidão a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão, meus amores!